já parou para pensar como são feitos aqueles desenhos animados e filmes de animação que fazem o maior sucesso nas telas de cinema? Olha, são horas, meses e até anos de produção para tudo sair perfeito. Em alguns deles, os personagens saem quase idênticos aos seres humanos. E para sabermos como eles são produzidos, nossa equipe falou com um paraibano que já fez desenhos para vários destes filmes. Ele desvendou tudo e você vai acompanhar agora. Olha só. Os desenhos animados são entretenimentos preferidos da criançada e de adultos também. O Pica-Pau é um exemplo disso. Aparentemente, uma animação como essa é uma coisa simples. Mas mesmo com toda a tecnologia moderna, a animação é uma arte complicada e demorada. Para se ter uma noção, para cada 30 segundos são necessários, no mínimo, 360 desenhos. O principal responsável pela animação no cinema e na televisão é um profissional chamado animador. Um deles é um animador, né, na verdade. Ainda tem o intervalador, ainda tem o pessoal que faz o clean-up, né, ou o cal, que a gente chama também, vai limpar os desenhos. O pessoal que faz animação de sombras, o pessoal que faz cores, edição, roteirista, diretor, como cinema normal. A diferença é que não tem atores reais. Você tem atores imaginários, né, que você cria no desenho e aí vai atuando como um ator mesmo. Inclusive o animador ele tem que ter um conhecimento de técnica de atuação, mas atuação pro personagem. É diferente, por isso que às vezes você vê um animador, ele é até tímido, né? Mas tem que conhecer os princípios de atuação. Alisson é um dos poucos profissionais do ramo na Paraíba. Com a ajuda do computador, ele mostra como todo o processo de uma animação começa. É tudo muito demorado. Para uma animação de 30 segundos, é preciso um mês de trabalho. Vou fazer um exemplo aqui de uma caminhada, né? A gente faz os quadros chaves da caminhada. Então assim, um dos quadros chaves da caminhada é quando os pés tocam no chão, né? Você tem uma parte, um momento, onde o pé vai tocar, um da frente e o outro vai estar saindo do chão. Essa é a posição de contato, né? O pé da frente aqui e o braço sempre é invertido em relação à base, né? A gente tem aqui as mãos dele estão atrás. Veja que o primeiro desenho é sempre bem rascunhado. O desenho que a gente faz de uma maneira que para não perder tempo mesmo, assim. A gente não pode, porque a animação envolve muito desenhos, então não pode. Então eu faço algumas marcações às vezes para dizer que é a posição de contato, né? Aqui eu ligo a mesa de luz, que é o mesmo processo da mesa de luz que a gente utilizava na tradicional, né? Eu acendo aqui, essa aqui tem uma facilidade porque ela mostra o frame anterior numa cor diferente, já ajuda um bocado. Então a gente faz o intermediário, né? O próximo passo é a hora que você cruza a perna uma pela outra. Você está desenhando em cima do outro para ter a ideia do passo seguinte. O passo seguinte, exatamente. Então aqui a cabeça fica mais alta, né? O cotovelo vai passando aqui no meio. É isso? O cotovelo de trás aqui, na verdade. A gente às vezes desenha o que tá por trás aqui, mas depois apaga. E o braço que vai passando aqui. Ok? Então temos aí dois desenhos. Ok. Essa aqui é a posição na hora que ele vai passando a perna. Tipo, fazer alguma marcação só para ter uma noção. Isso é um método particular meu que eu uso essas coisas aqui. Um dos trabalhos realizados por Alisson é esse vídeo publicitário produzido para o Festival Aruanda no ano passado. Esse trabalho demorou entre 20 a 30 dias. 30 segundos. 30 segundos de trabalho. A média de animação, pelo menos quando eu estava trabalhando exclusivamente com isso, para o Rio Grande do Sul, né, na Autoguerra, era a média de 30 segundos por mês para cada animador. Então o trabalho é bem grande. Alguns fazem mais, outros fazem menos, depende da cena que você faz. Porque às vezes você pega umas cenas mais simples e tal e fica mais rápido de fazer. O paraibano também está trabalhando num longa-metragem para uma produtora do Rio Grande do Sul, chamado Fuga em Ré Menor. O trabalho foi iniciado pela produtora em 2006 e deve ficar pronto no próximo ano.
Grazie ma non troppo. No. Lo trono fa pirueta. Sì. Si tace imbriacato. No. Quale arriva il suo Valerimo sullo porco ne sigherero. Valerimo sullo porco. Ho ho ho. Let's go you crono sangue. Desesperov na schlissas. Algumas cenas que aparecem aí, teve animações minhas. Ó, essa aí, por exemplo, dele deitado, foi animação minha. Enfim, mas aqui é um trabalho de toda uma equipe, né? Nunca é uma animação, você nunca tem uma cena que é um cara sozinho que animou. Você tem sempre pessoas que animaram um pedaço das cenas, né? Na hora que eles aparecem aqui, essa aqui já foi do outro rapaz. Mas assim, tem sempre a preocupação que o desenho pareça ter sido feito por uma pessoa só. Ele não pode mudar o traço de jeito nenhum, a equipe é enorme. É uma sequência, né? É uma sequência, o desenho, essa cena dela saindo foi minha, dele saindo ali. Também teve algumas que a gente faz em parceria, às vezes o pessoal faz o rascunho, manda e eu finalizo. Então assim, é um processo de muito trabalho em parceria. A gente tem que sintonizar muito bem o desenho de todo mundo para que funcione bem. Com o surgimento das novas tecnologias, a animação no cinema e na TV está ganhando cada vez mais espaço. Os personagens criados pelos animadores já estão dividindo espaço com os atores humanos. Não é acabar, é meio difícil. Aquela história do o vinil vai acabar em função do CD ou MP3, não acaba, né? É usar o máximo. Mas assim, vai ser cada vez mais utilizado, assim. O Avatar agora veio demonstrando um grande potencial, uma grande evolução no cinema, que atingiu quase a perfeição, assim. A gente consegue ver personagens que você sabe que ele é feito em 3D, mas você não se convence 100%, assim. Você acha que é alguém vestido ali e tal, porque tá muito bem feito. 300 Esparta foi um exemplo, né? Um filme um pouco mais antigo em relação ao Avatar, mas é um exemplo do cinema do futuro aí que tá por vir, né? Foi gravado num galpão, assim, com nada, não tinha cenário praticamente. Ele foi todo criado dentro da estética do Frank Miller, né? Dentro da estética dos quadrinhos de Frank Miller. Então, assim, isso vai permitir agora você escolher uma estética para trabalhar e não precisar achar um lugar que seja legal para gravar uma determinada cena. Você vai criar a cena do zero. O 300 Esparta mesmo não teve lugar, ele não foi gravado em lugar nenhum. Aqueles campos, aquelas coisas ali, foi tudo criado, né? Então alguns pedaços ali são reais, alguns trigos ali que aparecem no meio do caminho aparecem para interagir com os personagens, mas os grandes campos que aparecem assim de batalha, as coisas ali, é tudo virtual. Inclusive os próprios personagens que aparecem quando é campos de batalhas grandes normalmente são totalmente virtuais. Depois dessa reportagem, quem assistir a um desenho ou a um filme com efeitos de animação vai valorizar ainda mais essa arte. Afinal de contas, alguns segundos de produção, como esses do Canto do Pica-Pau, por exemplo, tiveram por trás muitos profissionais trabalhando diversos dias para conseguir o efeito desejado.